E aí, pessoal dos gigantes do asfalto? Aqui é o João. Caminhoneiro de fé, mais de 30 anos de estrada nas costas. A gente vê de tudo nesse asfalto: alegria, tristeza, perigo. Mas tem umas histórias que marcam a gente de um jeito que não tem como apagar. Eu sempre fui de estender a mão, de ajudar o próximo na beira da estrada. Aprendi isso com meu pai. Mas teve um dia que essa minha boa vontade quase me custou a liberdade. Fui confundido com bandido, e a justiça? Ah, a justiça às vezes é cega demais. Vou contar para vocês o que me aconteceu. É uma história de raiva, de medo, mas também de uma força que eu nem sabia que tinha. Era uma tarde quente de verão, daquelas que o asfalto parece derreter sob os pneus do bruto. Eu vinha descendo pela BR-040, perto de um trecho mais isolado, rumo a Belo Horizonte. A carga era perecível, então a pressa era grande. Mas a gente, caminhoneiro, aprende que na estrada, nem tudo sai como planejado. De longe, avistei um carro pequeno, um Fiat Uno antigo, parado no acostamento. O capô levantado e um casal jovem, visivelmente aflito, acenando. De imediato, pensei: pane. Calor desses, não é de se estranhar. Minha primeira inclinação foi seguir, a carga me chamava. Mas a imagem daquele casal me fez lembrar de quantas vezes eu mesmo precisei de uma mão na estrada. A gente é bicho do asfalto, mas tem coração. Pisei no freio do Scania, engatei uma marcha lenta e encostei o bruto alguns metros à frente. Desci, sentindo o calor forte bater no rosto. Problema, companheiro? Perguntei, já me aproximando. O rapaz, jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com o rosto molhado de suor e frustração, explicou: pane elétrica, moço. Já tentamos de tudo, mas ele não pega. E o celular não tem sinal aqui. A moça, agarrada ao braço dele, tinha os olhos marejados. Olhei o motor, mas não sou mecânico. Entendo do meu bruto, não de carro pequeno. Mas me ofereci para ver o que podia fazer. Às vezes era algo bobo, um fio solto. Mexi aqui, mexi ali, tentei uma gambiarra com uma fita isolante que sempre levo. Nada. O carro estava morto. Sugere levar eles até o próximo posto, onde talvez tivessem algum guincho ou mecânico. Eles agradeceram, aliviados. Deus te pague, moço. Ajudei eles a colocar as poucas malas no banco de trás da cabine. Não era muito espaço, mas a gente se ajeitava. O posto mais próximo ficava a uns bons 50 quilômetros. O caminho seguiu em silêncio por um tempo, eles aliviados e eu concentrado na estrada. Contei umas histórias de caminhoneiro, para descontrair. O rapaz se chamava Pedro e a moça, Ana. Estavam voltando para casa depois de visitar a família. Pareciam gente boa, sabe? Pensei, mais um dia que a gente ajuda alguém, mais um ponto para Deus. Mal sabia eu que aquele ato de bondade ia virar a minha vida de cabeça para baixo. Que a próxima parada não seria no posto, mas em um lugar onde eu nunca imaginei pisar. Aquele dia, o asfalto me mostraria sua face mais cruel, uma injustiça que eu demoraria a entender. Depois de uns bons 40 minutos rodando, o posto ainda não aparecia no horizonte. A pressa que eu tinha por conta da carga estava virando preocupação pela Ana e pelo Pedro. O sol, que antes castigava, agora começava a pustar, pintando o céu com tons de laranja e roxo, prometendo uma noite quente. O papo na cabine, que até então tinha sido leve, foi morrendo, e um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Olhava pelo retrovisor e só via a estrada vazia se perdendo na poeira levantada pelo Scania. E foi nesse silêncio que a gente viu um carro, parado no acostamento, uns 200 metros à frente. Um sedã escuro, de modelo mais novo. O pisca-alerta ligado, mas ninguém por perto. Pensei, outra pane? Não é possível. Mas algo no ar me dizia que era diferente da situação do Pedro e da Ana. Uma sensação ruim, um aperto no peito que a gente, caminhoneiro velho de guerra, aprende a reconhecer. O Pedro, que estava ao meu lado, notou meu olhar. Problema ali, moço?
Ele perguntou, a voz baixa. Eu apenas acenei com a cabeça. A gente sabe quando a coisa não cheira bem. Diminuí a velocidade do bruto, liguei o pisca-alerta e encostei o caminhão uns 50 metros depois do carro parado. A ideia era só ver se precisavam de ajuda e seguir. Quando desci da cabine, o vento quente me envolveu. A Ana e o Pedro desceram comigo, curiosos e talvez um pouco assustados. Enquanto caminhávamos em direção ao carro, a cena começou a se desenhar de um jeito que eu não esperava. Não era uma pane simples. A porta do motorista estava aberta, e o que parecia ser um pneu sobressalente estava jogado no chão, como se alguém tivesse sido interrompido no meio de um serviço. E então, vi a sombra. Duas figuras, mais ou menos uns 30 metros dali, entrando na mata fechada. Um deles parecia arrastar algo. Meu coração disparou. Fica aqui, Pedro, Ana, eu disse, a voz embargada. Tem alguma coisa errada. Me aproximei do carro com cautela, os olhos fixos na mata. Ninguém. O silêncio daquele fim de tarde era ensurdecedor, quebrado apenas pelo chiado dos insetos e pelo vento nas árvores. Quando cheguei perto do sedã, notei que a ignição estava ligada, mas o carro não dava sinal de vida. Olhei para dentro, uma bolsa no banco do carona, documentos espalhados. E então, o que me fez gelar até os ossos, uma mancha escura no banco de trás, que parecia sangue. Não era uma pane, era um crime. Naquele momento, não pensei duas vezes. Peguei meu celular, que por sorte tinha um fio de sinal, e liguei para o 190, com a voz embargada, tentando explicar a situação, o lugar, o carro. Enquanto falava, uma sirene começou a se fazer ouvir ao longe. Pensei. Rápido. Graças a Deus, a polícia está chegando. Mal sabia eu que aquela sirene não vinha para me salvar, mas para me prender. Foi tudo muito rápido. Em questão de minutos, uma viatura parou bruscamente atrás do meu caminhão, seguida por outra. 4 policiais desceram, armados, com as caras fechadas. Mãos na cabeça. Não se mexam. Um deles gritou, apontando a arma para mim. Eu, pego de surpresa, levantei as mãos, confuso. Senhor, eu sou caminhoneiro, parei para ajudar, liguei para vocês. O Pedro e a Ana, assustados, também levantaram as mãos. Um dos policiais, sem ouvir explicações, me empurrou contra o caminhão, algemou minhas mãos para trás e me jogou no banco de trás da viatura. Você está preso por sequestro e assalto. Ele gritou, enquanto o outro policial revistava meu caminhão. Mas eu liguei. Eu denunciei. Tentei argumentar, o sangue fervendo nas veias. Aquele policial apenas riu, um riso seco e cruel. E essa dupla aqui? Seus comparsas. Pedro e Ana, pálidos de medo, tentavam explicar, mas ninguém os ouvia. A cena do carro, a mancha de sangue, a minha ligação, tudo foi usado contra mim. Naquele dia, a estrada me mostrou que a boa intenção, às vezes, é o caminho mais curto para a mais cruel das injustiças. E eu, João, o caminhoneiro que só queria ajudar, estava ali, algemado, confundido com um criminoso. Meu coração estava em frangalhos, e a raiva começava a borbulhar dentro de mim. Naquela noite, a boleia do Scania foi trocada por uma cela de delegacia. De madeira, não, de concreto, gelada e suja, com cheiro de mofo e desespero. Eu, que dormia sob as estrelas ou no calor do meu bruto, estava ali, jogado num canto, com as mãos ainda latejando das algemas apertadas. Pedro e Ana foram levados para outra cela, e o que mais me doía era o olhar de medo deles, a confusão nos seus olhos. Eu tentei explicar, gritei que era inocente, que só tinha ajudado. Mas ninguém ouvia. Para eles, eu era mais um rosto na estatística, um caminhoneiro que se deu mal ao tentar ser esperto. Aquele tal policial, o mesmo que me algemou, só ria com um deboche no olhar, como se tivesse certeza de que eu era culpado. As horas se arrastavam como dias. Sem notícias, sem direito a ligar para minha família. Pensei na Dona Maria, nos meus filhos. Imaginei o desespero deles quando soubessem que eu não voltaria para casa, que eu estava preso. A raiva fervia no meu sangue, uma raiva que eu nunca tinha sentido. Raiva da injustiça, raiva daquele policial, raiva da estrada que, de repente, virou uma armadilha.
A gente trabalha duro, se arrisca, vive longe da família para sustentar a casa, e aí, por um ato de bondade, vira bandido. É de revirar o estômago. Eu batia na porta da cela, gritava, mas o silêncio era a única resposta. Parecia que eu tinha sido engolido por um buraco negro, esquecido ali por um mundo que me julgava sem me dar chance de defesa. No dia seguinte, a situação só piorou. Fui levado para o interrogatório. A mesma cara de deboche do policial, mais dois me olhando como se eu fosse um criminoso de alta periculosidade. As perguntas vinham em cima da outra, sem pausa, querendo me encurralar. Onde estava o outro? O que você ajudou a esconder? Onde está a vítima? Eu contava a história, repetia cada detalhe, como ajudei o casal, a ligação para o 190. Eles riam. Você tem álibi? Testemunhas? Eu tinha o Pedro e a Ana, mas eles também estavam presos, e as palavras deles pareciam não valer nada. O promotor, um sujeito de terno caro e olhar frio, nem olhava nos meus olhos. Parecia que a decisão já estava tomada antes mesmo de eu abrir a boca. Aquele desespero de ser jogado no olho do furacão, sem conseguir se defender, é algo que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Assinei papéis que eu mal conseguia ler, com a cabeça rodando de cansaço e medo. Fui acusado formalmente de roubo e sequestro. As provas: o carro com a mancha de sangue, a minha ligação, o fato de eu estar lá com o casal. Tudo jogado contra mim. Me levaram para um presídio provisório, longe da BR-040, em uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. A cela era pior que a da delegacia, e o medo de ter que dividir espaço com criminosos de verdade me fez tremer. Minha vida estava de cabeça para baixo por causa de uma boa ação. Aquele dia, jurei que se um dia eu saísse dali, nunca mais estenderia a mão para ninguém na estrada. A inocência não servia de escudo, e a verdade parecia não ter valor naquele lugar. O asfalto, que antes era meu sustento, agora me prendia num pesadelo sem fim, longe da minha família, da minha liberdade, de tudo que eu conhecia. Os dias se arrastavam na prisão, cada um mais longo e agoniante que o anterior. O cheiro de desinfetante misturado com suor e medo parecia impregnar a minha pele. Eu contava as horas, os minutos, na esperança de um milagre. Minha única esperança eram os advogados que minha família, com muito custo, conseguiu. Eles foram a minha voz do lado de fora, a única luz naquele inferno. Dona Maria, coitada, vendeu umas joias de família, e meus filhos se juntaram para pagar os primeiros honorários. Eu sentia uma vergonha e um peso enorme nas costas, de ver a minha família se desfazendo para me tirar de uma enrascada que eu não tinha culpa. A gente, que sempre se virou sozinho, agora precisava de ajuda, de um milagre. Os advogados me visitavam. Eles acreditavam em mim, e isso era um alento. Fui transferido para outra penitenciária, um lugar ainda mais duro, mas onde comecei a ter contato com outros presos que, como eu, juravam inocência. Ali, a gente aprendia a sobreviver na marrã, a não confiar em ninguém e a manter a cabeça erguida, mesmo quando o mundo parecia desabar. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Eu li a Bíblia que um colega de cela me emprestou, rezava, e me agarrava à esperança de que a verdade, um dia, apareceria. A reviravolta veio quando o casal Pedro e Ana, que também tinham sido detidos e depois liberados por falta de provas concretas, conseguiram juntar provas do que realmente aconteceu. Eles não desistiram de mim. Encontraram testemunhas que viram o carro dos verdadeiros bandidos fugindo da cena, e até um comerciante que tinha visto a vítima sendo forçada para dentro do veículo. Com a ajuda dos advogados, as evidências foram apresentadas. A polícia, que antes parecia tão certa da minha culpa, teve que reabrir o caso. Foi um inferno, um processo lento e doloroso, mas a verdade estava vindo à tona. O dia do julgamento chegou. Lembro de ver Dona Maria, com o rosto marcado pelo sofrimento, mas com um brilho de esperança nos olhos. Ela acreditava em mim. O Pedro e a Ana estavam lá, prontos para testemunhar. As provas eram irrefutáveis. Fui absolvido. A justiça, depois de me virar as costas, finalmente me olhou. Senti um alívio que não cabia no peito, uma leveza que há meses não sentia. Mas a experiência me mudou. Saí daquele lugar, mas parte de mim ficou lá dentro.
Hoje, quando pego a estrada, ainda penso naquele dia. A cicatriz da injustiça ficou, mas a lição também. A gente pode estender a mão, sim, mas precisa estar atento. E, acima de tudo, nunca duvidar da força que a verdade tem para, no fim, nos libertar. A gente volta para casa, a gente volta para a estrada, mas algumas viagens marcam a alma de um jeito que o tempo não apaga. Aquele dia me ensinou que a boa vontade, na estrada, às vezes encontra a maldade disfarçada. Que o perigo não vem só da curva fechada ou da carga pesada, mas da injustiça que cega os olhos de quem deveria proteger. Saí da cadeia, sim, mas com uma cicatriz que carrego no peito. E essa cicatriz me lembra todo dia: faça o bem, estenda a mão, mas nunca subestime a sombra que se esconde à beira do caminho. E principalmente, valorize a liberdade, porque a gente só sabe o preço dela quando a perde.